Fala bauzeiros e bauzeiras, salve, salve! Hoje estreou na Netflix, sem muita propaganda, sem muita divulgação, o filme de ação francês intitulado A Sentinela. Posso dizer para todos desde já que é uma produção bem interessante e eu vou dizer porquê nesse vídeo. Então se você quiser saber mais algumas coisas sobre esse thriller de ação, vem comigo e assista esse vídeo até o final. Quem é você? Ele vai ser julgado, eu prometo. Não. Ele vai pagar pelo que fez. Agora. A Sentinela é uma produção francesa, é um thriller de ação e que acompanha a história de uma subtenente que, após servir um período no Oriente Médio, em uma zona de guerra, ela retorna para o seu lar na França, obviamente com alguns traumas dessa vivência tão extrema. Contudo, quando ela chega em sua casa, ela precisa lidar com uma difícil situação. A sua irmã está entre a vida e a morte em um hospital e ela precisa usar todas as suas técnicas e expertises que ela aprendeu durante toda a sua vida militar para tentar pegar a pessoa responsável por tal ato. Bem, essa é apenas uma pequena sinopse, um resumo da trama desse filme. O filme ele tem sim uma trama bem simples, até um pouco genérica, mas eu tenho que dizer para vocês que o filme ele é muito bem executado. Trata-se de uma produção francesa, eu já disse aqui no canal que eu gosto muito de filmes franceses e esse tem sim uma identidade. Enquanto você assiste essa produção, você consegue perceber que ele não é um filme hollywoodiano, ele tem uma pegada diferente, ele tem um ritmo diferente. Acredito que talvez algumas pessoas possam achar até o filme um pouco lento, né? Mas eu tenho que dizer para vocês que eu gostei do ritmo. O filme ele é muito bem dividido em 3 atos. O primeiro ato ele estabelece a protagonista, né, que é a personagem interpretada pela Olga Kurylenko, se eu não me engano é esse o nome dela. Ela inclusive já trabalhou no 007, Quantum of Solace, se eu não me engano. Então assim, ela é um rosto conhecido e ela manda muito bem como essa personagem. Mas como eu estava dizendo, o primeiro ato ele vai te apresentar a personagem, te apresentar os traumas dela, as feridas e cicatrizes que ela tem e vai te mostrar qual é a problemática que ela vai ter que resolver. Então o primeiro ato ele consegue estabelecer tudo isso. Eu gostei bastante do começo do filme. O filme ele não perde tempo para te colocar, para te apresentar a protagonista e também para te apresentar a história. Uma coisa que eu gostei também nesse filme são as cenas de ação. Elas não são muito enfeitadas, elas não são belas, elas são brutais, elas são secas, elas são diretas. Então eu gostei bastante. Ela não enfeita, não tem aquela pirotecnia, não tem aqueles combates estilizados como algumas produções hollywoodianas tem. Então é tudo muito real, é tudo muito bem feito nesse sentido. O filme ele tem uma cena de abertura que também me chamou muita atenção, tem uma explosão de um carro, é uma das cenas mais bonitas que eu vi nesse ano, então assim, vale muito a pena. E uma outra coisa que eu gostei desse filme é que ele não te nivela por baixo, ele não te dá explicações, ele não verbaliza conclusões. E o que eu quero dizer com isso é que à medida que a personagem principal percebe ou consegue descobrir alguma coisa, ela não te diz. Você vai descobrir junto com ela. Vou dar um pequeno exemplo, sem soltar nenhum spoiler, mas tem uma cena que ela começa a correr dentro do hospital e eu me perguntei, nossa, por que ela está correndo? E alguns minutos depois eu entendi por que ela estava correndo e entendi o que é que estava acontecendo. Então assim, a personagem, a protagonista, ela não verbaliza as coisas que estão acontecendo. Ela quando descobre alguma coisa, ela fica quieta e você tem que pegar no ar. Então eu gostei muito disso. O filme ele não julga o espectador como uma pessoa boba, ele não te dá soluções fáceis, então você tem que prestar atenção para você ficar acompanhando toda a trama. É um filme que é legal, bacana, não é um dos melhores filmes de ação e o filme não só não é perfeito, mas ele tem sim alguns defeitos, entre eles os clichês do gênero de ação. Infelizmente eu não posso dizer quais são esses clichês porque eu posso acabar entregando para você algum spoiler, mas tem sim vários. Contudo, isso não estraga a experiência, mas vale o seu tempo. Eu gostei dessa produção, dou para esse filme nota 7,5.
Eu acredito que essa produção possa ter continuações. Não vai ser uma continuação direta da história desse filme, porque a história tem sim um começo, meio e fim. A história se fecha. Porém, ele ao final te entrega uma personagem riquíssima e que pelo menos eu gostaria de ver em outras aventuras. Bem, fica a dica aí, Netflix, faz aí algumas continuações que eu gostaria de ver algumas coisas a mais dessa personagem. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma e deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam dessa produção. E, como eu sempre digo, se cuidem, fiquem com Deus e tchau.